Olá, eu sou a Diana Bencatel e este é o podcast da Conservação num Clique, um podcast dedicado à preservação de coleções. Desde sempre que tive uma grande paixão por tudo que é antigo. Comecei por estudar arqueologia e mais tarde tornei-me especialista em conservação de coleções. Já trabalhei nos mais diversos contextos e, por experiência própria, acredito que podemos fazer sempre algo mais para cuidar ainda melhor das nossas coleções, mesmo com recursos limitados. Criei este podcast com o objetivo de partilhar consigo conhecimentos e ferramentas úteis de forma descontraída e descomplicada. Quero transmitir-lhe estratégias que possa começar a aplicar já hoje junto dos objetos que quer conservar. Hoje vamos falar sobre o que fazer quando encontramos livros com fungos. Todos nós já nos deparamos com fungos, seja em comida estragada, num teto com infiltrações ou em objetos. A verdade é que existem fungos um pouco por todo o lado à espera da oportunidade perfeita para se desenvolverem. Quando se reúnem as condições ideais, os esporos dos fungos ficam ativos, começam a reproduzir-se e atacam a superfície onde se instalaram. Se as condições se tornarem menos boas para o desenvolvimento dos fungos, os esporos ficam inativos, como que dormentes, mas se as coleções se voltarem a tornar favoráveis, os esporos voltam à atividade. O meu objetivo de hoje é dar-lhe estratégias que ajudem a que, quando tiver em mãos livros, documentos ou outras obras em papel com fungos, consiga criar condições para travar o desenvolvimento destes micro-organismos e os danos que eles estão a causar. Vamos então ver quais são os 4 passos a dar quando encontramos um livro com fungos. O primeiro passo é separar o livro com fungos do resto da coleção, de forma a evitar contaminar outros livros e objetos que não tenham sido afetados. Para proteger a nossa saúde, devemos mexer no livro sempre com luvas, por exemplo, luvas de nitrilo ou de látex sem pó. Em casos em que o ataque de fungos seja mesmo muito grande, pode ser necessário usar mais proteções, como é o caso de máscara, óculos e fato protetor. É preciso analisar caso a caso. O segundo passo tem a ver com a umidade. Como uma das coisas que mais favorece o desenvolvimento de fungos são ambientes úmidos, deve-se tentar perceber porque é que o espaço onde o livro ficou com fungos está com níveis de umidade relativa altos e deve-se tomar medidas para baixar esses níveis de forma a ficarem abaixo dos 65%. Para isso, pode-se usar, por exemplo, desumidificador ou ar-condicionado e deve-se arejar o espaço. Queria fazer aqui um parênteses só para dizer que em breve vou fazer um episódio do podcast dedicado especificamente a formas de controlar os níveis de umidade relativa nos espaços onde temos coleções. Por isso, se a umidade é um desafio que tem em mãos, seja ela alta demais ou baixa demais, pode interessar ouvir. Fica prometido para breve. Ora bem, voltando ao que estávamos aqui às medidas que temos de tomar. A verdade é que pode não ser possível reduzir os níveis de umidade no espaço onde o livro estava. Nesse caso, deve-se escolher outro espaço mais adequado para guardar o livro. E esta é uma ótima oportunidade para lembrar alguns espaços onde se deve evitar guardar livros. Deve-se evitar guardá-los no chão, junto a paredes exteriores, junto a cozinhas ou casas de banho, em zonas mal ventiladas, como é o caso das caves, perto de canos que podem rebentar e em espaços perto do telhado, como sótãos, onde pode haver infiltrações. E seguimos então para o terceiro passo, que é limpar os fungos do livro. Esta é uma tarefa muito importante e que deve ser feita dando especial atenção à nossa proteção pessoal, porque alguns fungos são realmente perigosos para a nossa saúde. Por isso deve-se usar sempre máscara apropriada, bem ajustada à cara. E é muito importante usar luvas descartáveis, por exemplo de nitrilo ou de látex, como falámos há pouco. As luvas de algodão não são aconselhadas para este tipo de tarefa. Deve-se também usar óculos de proteção. Pode-se limpar os fungos com um aspirador com filtro HEPA e de sucção regulável. Este é um tipo de aspirador que é relativamente fácil de arranjar.
Alguns destes aspiradores são portáteis. Eu tenho um que se chama aspirador museu, mas há vários tipos, é uma questão de pesquisar. Em alternativa, pode-se fazer a limpeza numa mesa de sucção, que em instituições que tenham este tipo de equipamento e a que se possa recorrer. Portanto, é usar aquilo que estiver mais à mão, aquilo que for mais acessível. Aproveito para deixar claro que, mesmo com esta limpeza, é natural que as manchas deixadas por fungos não desapareçam. Se for mesmo necessário remover manchas, deve-se contactar um conservador restaurador de documentos gráficos para fazer este tipo de intervenção, que é mais profunda. Depois de concluída a limpeza, é muito importante que se limpe bem e se desinfete todas as ferramentas que foram usadas para limpar os fungos. Pode-se lavar com água e detergente e, se for necessário, pode-se também desinfetar com uma solução de lixívia. Queria fazer aqui um parênteses importante só para dizer que não se deve usar lixívia nos livros. Só se pode usar mesmo nas ferramentas de limpeza, depois de concluída a limpeza dos fungos. Todas as escovas e outras ferramentas usadas em contacto direto com fungos devem ser guardadas numa caixa que indique claramente que são ferramentas que só são para usar em objetos com fungos. No meu curso online sobre tratar papel com fungos explico passo a passo como fazer esta limpeza de forma adequada e segura. Vou deixar o link do curso nas notas do episódio para se lá quiser espreitar. E passamos agora para o quarto e último passo, que é criar condições adequadas para que os fungos não voltem a aparecer. Ou seja, no espaço onde se arrumar o livro depois de limpo, deve-se manter a umidade relativa abaixo dos 65%, o ideal até seria abaixo dos 60%, mas nem sempre tal é possível. Deve-se arejar frequentemente o espaço e deve-se limpar regularmente o pó do chão e dos móveis, de preferência com aspirador, com filtro EPA e métodos secos. Deve-se evitar ao máximo limpar com água, por exemplo com panos úmidos ou com esfregona molhada, para não aumentar os níveis de umidade relativa do ar. O melhor mesmo é usar aspirador, panos secos e escovas secas. Portanto, resumindo, os 4 passos a seguir para acabar com os fungos nos livros são: primeiro, separar os livros com fungos do resto da coleção, manuseando sempre com luvas. Segundo passo é baixar os níveis de umidade relativa do espaço onde estão os livros. O terceiro passo é limpar os fungos dos livros com métodos secos e usando proteções adequadas. E o quarto passo é criar condições para que os fungos não voltem a aparecer. Eu vou mostrando quando encontro livros ou outros objetos com fungos, por isso, se quiser ir acompanhando as surpresas que vou encontrando, é só seguir a Conservação num Clique no Facebook ou no Instagram. E chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast. Muito obrigada por ter ouvido. E se tem alguma dúvida ou um tema que gostava que eu abordasse em próximos episódios, pode enviar-me uma mensagem através do Facebook ou do Instagram da Conservação num Clique. Resta-me desejar-lhe tudo bom e até ao próximo episódio.